uma leitura de partir o coração, de revirar o estômago e de perder os parafusos da cabeça. A gente vai falar hoje sobre O Último Trem de Hiroshima, do autor Charles Pellegrino, que foi o desencalhe do mês de outubro. Oi gente, tudo bem? Então, eu quero primeiro me desculpar pelo atraso do Desencalha. A gente está com a programação do projeto Tolkien aqui no mês de novembro e esse foi um dos motivos, né, de eu estar com alguns vídeos atrasados. O outro motivo é porque realmente eu demorei para ler essa obra. Eu precisei do mês de outubro inteiro para digerir devagar essa leitura, porque ela é bem pesada. E aí eu acabei terminando no finalzinho de outubro e já era hora de gravar o Projeto Tolkien. E também fiquei devendo de contar para vocês a minha gambiarra aqui do Desencalha desse mês. Também não me preocupei muito de colocar o vídeo no começo do mês, porque como tinha apenas 2 livros do Desencalha para esse ano restantes, um deles era A Sabedoria do Condado, e aí como a gente está no mês de Tolkien, então eu dei aquela roubadinha e não sorteei, acabei escolhendo ele entre os 2, então, para ler no mês de novembro. A gente vai ter vídeo daqui a pouco sobre ele, e ficou o último então para o mês de dezembro, tá? Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo. Vamos falar hoje sobre essa leitura que realmente foi doída, foi difícil e foi bem pesada, uma das leituras mais pesadas que eu fiz em 2018. Esse livro é um livro polêmico porque ele é um documentário, um livro de não ficção, um documentário jornalístico sobre as bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki no ano de 1945, Segunda Guerra Mundial. Não vou dar muitos detalhes sobre isso porque já é um assunto bem comentado e porque também ele gerou polêmica. Em 2010 esse livro foi recolhido de todas as estantes dos Estados Unidos e Inglaterra, se não me engano, porque foi descoberta que uma das testemunhas, que era na verdade um dos pilotos que participou da operação de lançamento das bombas, mentiu para o autor, e aí eles tiveram que recolher todo o estoque para fazer um prefácio onde explica essa situação. Inclusive eu li esse prefácio, está bem esclarecedor, mas acabou que esse livro então ele gerou aí umas polêmicas no mercado editorial. O livro basicamente vai dar um panorama então da realidade que foi Hiroshima e Nagasaki naqueles dias, tanto um pouco antes quanto depois. Vai ter muito depoimento aqui, não só dos japoneses, sobreviventes, famílias, mas também de americanos, pessoas que participaram, como eu disse, da operação da bomba atômica, depoimento de pilotos, de pessoas da equipe, pessoas tomadoras de decisões. Do lado do Japão, pessoas que trabalhavam para o imperador do Japão na época. É um livro bem complexo que tem como objetivo principal não deixar essa história morrer, para que abra os olhos da humanidade de que essa situação, essa ocorrência não se repita mais, porque é muito triste. Gente, esse livro é muito triste. Eu gosto de avisar porque eu sei que tem muita gente que não se dá bem com livros assim. Eu não tenho problemas e mesmo assim para mim foi bem difícil a leitura. Só para dar uma ideia para vocês então, tá? O autor, ele teve contato com vários sobreviventes. A gente tem aqui, 30 pessoas foram conhecidas por terem saído de Hiroshima rumo a Nagasaki, tá? Por que o título se chama O Último Trem de Hiroshima? Porque quando a primeira bomba atingiu Hiroshima, os sobreviventes alguns sobreviventes tinham parentes em Nagasaki, e eles pegaram esse trem para encontrar esses parentes, ou enfim, buscar ajuda, ou até avisar as autoridades lá do que tinha acontecido. E inclusive algumas dessas testemunhas, elas acabaram sofrendo os efeitos das 2 bombas, porque elas tiveram em Hiroshima e depois foram para Nagasaki e foram atingidas pela segunda bomba. Algumas delas, principalmente no chamado Ground Zero, que é o local onde a bomba atingiu, né, o solo, e essas pessoas que estavam muito perto tinham
todas as probabilidades de sucumbirem, né, e acabaram sendo sobreviventes. Essas histórias, elas estão contadas de maneira praticamente linear. Inclusive, o autor consegue fazer uma junção, por exemplo, no começo, enquanto os americanos estão preparando a estratégia para o lançamento da bomba, segundo as testemunhas do lado de lá, aqui no Japão ele vai contando a rotina dessas pessoas, o que naquele momento elas estavam fazendo, seja em casa, no trabalho. Um detalhe que não me escapou aqui desse livro é que ele vai realmente dar os dois lados da moeda, assim. Ele vai mostrar as razões dos Estados Unidos, as razões do Japão, né? Embora, na minha opinião, não existe justificativa, né, para uma decisão dessa. No final da leitura, eu fiz uma balança ali e eu percebi que, pelo menos do que está descrito aqui, a gente não tem vilões e não tem heróis, a gente só tem vítimas. Nessa parte inicial, no planejamento da estratégia do lançamento das bombas, a gente descobre também que Hiroshima era uma das cidades, né, se não a mais linda do Japão, onde se concentrava o maior número de jardins e de templos, né? E lá as pessoas se consideravam um pouco que protegidas por conta disso, porque durante a guerra nenhuma parte de Hiroshima foi atingida. E isso tinha uma explicação. Os Estados Unidos fez isso de maneira proposital para preservar a cidade, porque ela já era alvo da bomba, né, caso eles tivessem que usar, e eles queriam uma cidade intacta, então, para medir as consequências do que a bomba faria, né, da destruição. Também tem outro detalhe que eu achei bem legal na narrativa, embora seja um dos piores para ler, é que o autor ele vai contar pra gente de forma bem didática quais foram os efeitos físicos e químicos quando a radiação, quando a bomba entra em contato com o corpo humano. Então ele vai contar isso na hora do lançamento da bomba, quando a bomba cai, as pessoas que estavam ali nesse ground zero, digamos, no ponto onde a bomba caiu, principalmente sem vulneráveis, né, externos, sem proteção nenhuma, o que acontece no corpo humano de uma maneira assim extremamente detalhada, essa mistura de partículas radioativas com os órgãos, com o cérebro. Gente, é de arrepiar. E aí depois, claro, ele vai narrar então, né, toda a saga desses sobreviventes, suas histórias. A gente tem histórias de amor, a gente tem histórias de solidariedade. A gente vai ter então aqui também a concentração de alguns personagens que a gente já conhece pela mídia ou por outras literaturas, né? Como, por exemplo, Tsutomu Yamaguchi, que foi a única pessoa que experimentou os efeitos das bombas no ground zero, tanto em Hiroshima como em Nagasaki. Ele sobreviveu e, inclusive, foi ele que mandou uma carta para o autor desse livro e inspirou o autor a escrever essa história. Então, fala muito sobre esse homem aqui. A gente vai ter também o personagem daquele mangá, o Gen Pés Descalços, né, que deu origem a toda a saga do mangá. A gente vai ter ele aqui nesse livro. Fora isso, a gente tem também um dos pais que perdeu o filho. Eu já tinha visto essa história em documentários, reportagens, né? O filho estava andando fora da casa com o seu triciclo e ele foi, junto com um amigo dele, pulverizado pela bomba. O pai assistiu isso de dentro da casa, né? Pela vidraça. E depois de um tempo foi desenterrado. Esse triciclo ainda existe, está no museu do Japão, né? N histórias, gente, é muita história mesmo. O fato é que no momento, nos dias da bomba e alguns dias depois, ninguém sabia o que estava acontecendo, as vítimas não se reconheciam. A gente tem termos aqui, por exemplo, de homens-formigas, homens-jacarés, porque muitas das vítimas que tiveram os seus corpos decompostos aos poucos, né, sendo decompostos vivos, eles não conseguiam falar, então eles emitiam sons guturais. Então as pessoas que lembram disso se referem a eles, por exemplo, como homens-jacarés, porque eles se arrastavam. É muita informação, gente, que por muito tempo foram proibidas de ser divulgadas. E a gente vai conhecer essas histórias nesse livro. Eu achei um documentário importantíssimo, tá?
para ser arquivado mesmo na história e ser realmente lido e lembrado. Achei que é um livro que mexe muito com a gente, tá? Você chora em alguns momentos de horror pelas situações assustadoras que são descritas aqui. Em outras partes você chora de comoção pelas histórias de amor, de solidariedade, de superação. A força inquestionável do espírito humano em superar a dor. Enfim, gente, acho que falei até demais, eu sabia que eu ia me prolongar nesse livro, mas olha, o que eu falei aqui não é nem 10% do que tem nesse livro aqui, gente. Realmente uma preciosidade, são quase 400 páginas, uma preciosidade realmente que eu vou inclusive passar para frente. Esse livro já tem destino, porque não é o tipo de livro que tem que ficar parado na estante, gente. Esse livro tem que ser lido, obviamente, quando o leitor tem problema com leitura, sim, eu acho que não tem que ser forçado mesmo, né? Eu acho que esse livro tem que ser passado de mão em mão, de instante em instante, e não pode ficar parado. Então eu estou repassando ele para frente, já tem um destino aí, uma pessoa que quer muito ler. E é isso, gente. Então esse foi o Desencalha do mês de outubro. Realmente acho que de todos os desencalhos foi o livro mais sofrido e mais pesado que eu li. E aí em novembro, né, a gente compensou isso com a sabedoria do condado, com os hábitos dos nossos queridos hobbits, que eu vou falar no próximo vídeo então, e já vou mostrar o livro de dezembro, e já tenho separado os livros aqui para 2019, porque o Desencalha vai continuar. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!